Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Que bom estar aqui com vocês nessa noite. Muito obrigada, missionária Esther, pelo o convite de estar aqui. Quero dizer para vocês que é sempre um prazer poder falar de Jesus. Para mim é uma honra estar aqui nessa noite, participando dessa vigília tão poderosa. E poder ter mais uma oportunidade, dentre muitas que eu já tive, em poder falar de Jesus. Para mim é sempre um prazer falar do que o Senhor fez na minha vida. E sempre será, em nome de Jesus. Amém? Eu quero, antes de começar a contar o meu testemunho, quero ler uma palavra com você, que está lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Eu gosto muito desse versículo, eu me identifico muito com ele. Porque é um versículo onde fala do amor de Deus por nós. Um versículo onde vai falar do amor. Então, vamos ler esse versículo. Se você quiser, pode se colocar de pé e vamos ler a palavra. Obrigada. Queridos, a palavra de Deus nos diz aqui: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Todos nós vamos ler esse versículo em uma só voz. Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Você pode aplaudir Jesus por esse amor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, por cada vida que aqui está. Obrigada, Jesus, porque o Senhor me trouxe aqui para mais uma vez falar do teu amor. Obrigada, Jesus. Oh, Deus, que o Senhor possa falar nos corações aqui nessa madrugada. Senhor, em nome de Jesus, que não possa ser mais uma vigília, mais um culto, mas que venha ser a vigília, Pai. Em nome de Jesus, que pessoas que entraram aqui, Senhor, buscando uma resposta do Senhor, buscando a cura, Jesus, buscando, Senhor, algo de Ti, que elas possam voltar para a casa delas cantando o hino da vitória. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor fará grandes coisas em nosso meio, aqui hoje. Em nome de Jesus, eu creio, Pai, no Teu poder, eu creio no Teu milagre, eu creio em tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Eis-me aqui, Deus. Amém. Pode se assentar. Querido, a palavra do Senhor nos diz aqui no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer em nosso lugar. Querido, eu queria te convidar a você falar para essa pessoa que está do seu lado. Você vai olhar para ela e você vai dizer para ela assim: Deus te ama. Agora você vai dizer assim, ó, de tal maneira. Aleluia. Deus nos ama de tal maneira. Irmão, não foi um amor demonstrado de qualquer forma. Não foi um amor demonstrado de qualquer jeito. Foi um amor demonstrado numa cruz. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. O que você tem feito para retribuir esse amor? O que nós temos feito para retribuir o amor de Deus por nós? Sabe, eu costumo dizer assim, que se eu andasse de joelhos o resto da minha vida com as mãos erguidas, adorando ao Senhor Jesus, eu não pagaria o que Ele fez por mim lá naquela cruz. Eu não pagaria o que Ele tem feito cada dia na minha vida, eu não pagaria. Eu creio aqui que a maioria de vocês conhece a minha história.
Creio que vocês assistiram pela televisão ou até mesmo pelo YouTube e conheceu ali um pedaço da minha história, de tudo que aconteceu comigo, de tudo aquilo que eu vivi no ano de 2008. Eu quero começar a contar a minha história para você agora. Mas para que você venha entender. O que vocês viram lá na televisão, a mídia, né, coloca muito sensacionalismo, mostra mais o lado ruim do que o lado bom, né? Então vocês viram tudo aquilo, tem uma cena, né, na sua cabeça aí. Mas eu quero falar para você hoje, eu vou passar pela parte ruim, mas eu quero te contar as coisas boas que Deus fez na minha vida. Amém? E para mim começar a minha história, eu preciso começar do começo, para que você venha entender o hoje. Amém? Então presta atenção, querido. Tudo começou com a separação dos meus pais. Tudo começou com a separação dos meus pais. Irmãos, os meus pais, eles se separaram, eu tinha menos de 7 anos. E quando os meus pais se separaram, eu lembro que eu e os meus irmãos sofremos muito. Nós sofremos muito com aquela separação. Eu lembro que a minha mãe foi para uma casa, meu pai foi para outra, assim, no mesmo bairro, mas cada um foi para uma casa. E nós, os filhos, nós ficamos naquela divisão. Com quem vamos morar? Com o papai ou com a mamãe? E ficamos assim. Um dia a gente dormia lá na casa do meu pai, no outro dia a gente dormia na casa da minha mãe. Aí no outro dia a gente dormia no meu pai. Aí no outro dia na minha mãe. E ficamos assim por muito tempo, divididos. Um certo dia minha mãe mudou de bairro, foi para um bairro bem mais distante. E nós optamos ficar morando com o nosso pai. Ficamos nós 3 morando com o nosso pai. Moramos alguns anos, quando eu já tinha 9 anos de idade, eu fui para a casa da minha mãe e os meus irmãos ficaram lá com o nosso pai. E eu fui para a casa da mamãe. Chegou lá na casa da nossa mãe, eu lembro, irmãos, que eu fui morar com ela num barracão de 2 cômodos. Bem pequenininho e bem apertadinho. Ali naquele barracão nós passamos por muitas dificuldades financeiras. Ali nós passamos por muitos momentos difíceis. Eu até costumo dizer que nós só não passamos fome porque Deus não deixou mesmo. Porque vivemos um tempo muito difícil. E nesse tempo que nós estávamos vivendo, nós conhecemos uma mulher. E essa mulher era uma empresária, bem-sucedida, casada e mãe de 3 filhos. Conhecemos ela através de uma tia minha e fomos criando uma certa amizade. Foram passando os dias, nós fomos conhecendo aquela mulher, ela acabou entrando um pouco na nossa intimidade, acabou vendo o que nós estávamos passando. E foi aí que ela pediu à minha mãe para que eu fosse passar uma semana na casa dela. A minha mãe deixou, eu fui passar uma semana. Foi muito bom estar ali aquela semana. Foi muito bom estar ali. Aquela casa era maravilhosa. Aquela casa tinha tudo do bom e do melhor. Aquela casa tinha uma coisa que eu mais gostava: piscina. Eu ainda gosto. Aquela casa, se eu abrisse o armário ou a geladeira a qualquer hora do dia, o que mais tinha era comida. Venceram os dias e eu fui para a casa da minha mãe. Voltei para a casa da minha mãe. E foi aí onde ela pediu à minha mãe para eu morar com ela. Ela disse para minha mãe que me daria um futuro melhor. Ela disse para minha mãe que me daria uma vida melhor. Ela prometeu à minha mãe que me daria bons estudos, que faria de mim uma grande mulher, que cuidaria de mim como uma filha, que me trataria como uma princesa.
E a minha mãe deixou eu ir para aquela casa. Pensando num futuro melhor para mim, a minha mãe deixou eu ir. E eu fui. E no começo, eu era assim, muito bem tratada lá naquela casa. No começo era tudo maravilhoso. Assim que eu cheguei lá, aquela mulher comprou roupas novas para mim, me levou no salão para arrumar as minhas unhas, arrumar o meu cabelo, me matriculou num colégio particular, montou um quarto para mim. Eu tinha tudo do bom e do melhor. Os dias foram passando e as coisas foram mudando. E aquela mulher foi mudando a cada dia. E ela se transformou numa mulher que eu não conhecia. Não foi a mulher que pediu para me adotar, que me pediu para minha mãe. Não foi. Não foi a mulher que me levou para o salão para me arrumar. Não foi. E ela começou a me maltratar de várias formas possíveis. Todas aquelas barbaridades que vocês viram na televisão é verdade. E um pouco a mais que eu não falei em rede nacional. Aquela mulher mudou. Aquela mulher fazia muitas coisas comigo. Ela me torturava de diversas formas possíveis. Ela me torturava todos os dias. Teve uma época que ela começou a me torturar todos os dias. Irmãos, aquela mulher fazia tantas coisas comigo. Daqui a pouco eu vou citar para vocês as torturas que ela fazia comigo. Mas ela fez algo por mim que mudou a minha história. Todos os dias, quando ela me batia, quando ela me torturava, existia assim uma sequência para as torturas, sabe? E no final daquelas torturas, aquela mulher fez isso por mim, que mudou a minha história. Todos os dias, eu era obrigada a ler a palavra do Senhor. Todos os dias eu tinha que ler a Bíblia em voz alta. E eu li a história de Jó. Jó sofreu. Jó era um homem muito rico e bem-sucedido. E Satanás disse para o Senhor que Jó só era fiel a ele porque ele tinha tudo, que assim era muito fácil. Mas que se Deus permitisse o diabo tocar nos bens de Jó, que ele blasfemaria contra o Senhor Jesus. E assim Deus permitiu. Jó perdeu tudo. Jó perdeu suas riquezas, seus filhos amados. Jó perdeu tudo. E por último, ainda veio uma doença sobre a vida de Jó. E mesmo assim, na dor, ele bradou: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que ele vive. E eu aprendi a orar, irmãos. Vocês acreditam nisso? Eu aprendi a orar. E no dia 15 de março de 2008, aquela mulher me acorrentou nas escadas onde de costume ela me colocava. Irmãos, era uma escada que tinha acesso à parte superior da cobertura que nós morávamos. Então, aquela escada, ela começava assim do meio da parede e continuava. Ali, ela me prendia com as mãos erguidas, as duas mãos bem erguidas, uma mordaça na minha boca, um pedaço de pano velho, enrolado pimenta dentro desse pano, enfiado dentro da minha boca e tampado com esparadrapo. Nas minhas mãos, em cada mão minha, tinha uma corrente passada com a escada e trancada com um cadeado. Assim ela me deixou, acorrentada e amordaçada, dia 15 de março de 2008. Ela me colocou nas escadas, eram mais ou menos quase 8 horas da manhã. Eu lembro a hora que eu fui para a escada, porque a hora que ela me acorrenta, tinha um relógio, irmãos, assim na parede, eu conseguia ver as horas. E aquele relógio marcava quase 8 horas da manhã. E nessa posição, com as mãos para cima, acorrentada,
amordaçada. Eu abaixei a minha cabeça e dormi. Dormi mesmo, eu dormi de verdade. Pendurada nas escadas. Quando eu acordei, irmãos, eu olhei para o relógio. E aquele relógio marcava 10h22 da manhã. Ou seja, já tinha aí quase 2h30 que eu estava nessa posição. Irmãos, eu acordei sentindo muita dor nos meus braços. As minhas mãos formigavam, os meus pés, as minhas pernas doíam muito. Aquela pimenta que estava na minha boca ardia toda a minha boca. Aquele pano me sufocava aquilo. Aquela mordaça. 10h22 da manhã. Eu decidi fazer uma oração. Se Deus ia me escutar, eu não sabia. Mas eu clamei ao Senhor. Assim, onde eu ficava, irmãos, era aberto. E ali por muitas vezes eu tomei chuva e sol acorrentada nas escadas. Eu olhei para o céu. E eu disse para Deus assim: Papai do céu, por que eu estou nesse lugar? Por que eu estou aqui? Deus, eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe. Por que eu sofro tanto, Deus? Deus, se o Senhor existe mesmo, vem me tirar desse lugar. Eu não dou conta mais de sofrer. Jesus, me tira daqui. Senão, eu prefiro morrer. Eu não dou conta mais. E eu fechei os meus olhos e dormi de novo, irmãos. Parecia assim que eu tinha levado um sono de umas 3-4 horas. De repente eu acordo novamente, assustada, e olho para o relógio. E aquele relógio marcava 10h25 da manhã. 3 minutos se passaram. Começaram a gritar o meu nome na porta. A voz de uma mulher começa a gritar o meu nome lá na porta. E de repente aquela porta abre e aquela mulher entra correndo. E quando ela vê aquela cena, uma criança de 12 anos, acorrentada e amordaçada, ela grita: meu Deus, tem uma menina presa aqui. Automaticamente, claro, eu olho para o lado e nas mãos dela tinha um papel. E naquele papel, o nome maior que eu pude ler com os meus olhos foi Polícia Civil. Quando eu li aquilo, irmãos, eu entrei em desespero. Eles tiraram aquela mordaça da minha boca. E eu comecei a gritar, pedindo para que eles fossem embora dali. E eu dizia: vai embora daqui. Eu não chamei vocês aqui. Se vocês não forem embora, eu vou morrer. Se vocês não forem embora, a minha família vai morrer. Aquela empresária sempre dizia que o dia que eu denunciasse, ou até mesmo o dia que eu viesse sair daquela casa, que ela mataria o meu pai, a minha mãe e os meus irmãos.
E por último ela me mataria. Por último ela me mataria. Foram quase 2 anos de sofrimento. Foram quase 2 anos escutando: se você abrir a sua boca, eu vou matar o seu pai. Se você abrir a sua boca, eu vou matar a sua mãe. Se você abrir a sua boca, eu vou matar seus irmãos. E o medo tomou conta de mim. Medo. Muito medo. E é isso que Satanás tem tentado fazer conosco. Colocar medo no nosso coração e fazer a gente calar. E sofrer calado. E sofrer até a hora que ele tira a nossa vida. Mas eu quero te dizer que o diabo, ele veio sim para colocar medo. Ele não presta. Ele veio para isso mesmo, para colocar medo. Mas eu vim te dizer que Jesus veio para tirar todo o medo. Eu vim te dizer que Jesus veio para tirar todo o medo. E veio para dar vida, e vida com abundância. Não permita que o diabo coloque medo no seu coração. Porque Deus sempre vai usar pessoas para nos ajudar. Creia que essa pessoa que está do seu lado, Deus pode usar a vida dela para te ajudar. Então não permita. Está sofrendo? Pede ajuda. Está passando por dificuldade? Pede ajuda. Não sofra calado, porque isso você pode cair numa depressão e o diabo roubar a sua vida. Em nome de Jesus. Queridos, e aquela policial, junto com ela, após ela gritar que tinha uma menina presa ali, outros policiais entram. Eles começaram a chorar. Eu vi aquela cena tão triste. E sabendo que eles estavam ali ao meu favor, e eu mandando eles irem embora. Aquela mulher, ela olha para mim com lágrimas nos olhos e diz para mim assim: calma, Lucélia. Calma, Lucélia. Eu preciso que você fique calma. Porque foi Deus que mandou a gente aqui. Foi Deus que mandou a gente aqui. No momento que eu escutei isso, foi Deus que mandou a gente aqui. Eu lembrei da minha oração que eu tinha feito há 3 minutos atrás, dizendo para Deus que se Ele existisse mesmo, que Ele viesse ali me tirar daquele lugar. E aquela mulher olha para mim. Ela podia dizer qualquer outra coisa. E ela olha para mim e diz: calma, foi Deus que mandou a gente aqui. Irmãos, no momento que eu escutei isso, ali naquele momento, eu pude contemplar a existência de Deus. Ali naquele momento o Senhor provou para mim que Ele é Deus e que Ele ouve o nosso clamor e que Ele ouve a nossa oração. E no mesmo momento que ela fala que foi Deus que mandou eles ali, eu paro de mandar eles ir embora. Eu paro de gritar. Aquele desespero para um pouco e eu calo, lembro da minha oração e o meu grito muda. O meu grito mudou. Foi Deus que mandou a gente aqui. Irmãos, eu comecei a gritar. Deus existe! Deus existe! Deus existe! Deus existe! Deus existe! Deus existe! E eu gritava: Deus existe! Deus existe! Deus existe! Deus existe! Ele me ouviu,
Jesus existe, Deus existe. Ele ouviu o meu clamor. E eu estou aqui nessa noite para te dizer isso. Deus existe e Ele ouve o seu clamor. Deus existe. Irmãos, aqueles policiais chorando e eu gritando, Deus existe. Aquela mulher fala, sim, Deus existe. Deus existe sim. E Ele mandou a gente vir tirar você daqui. E eu fiquei mais calma. Eu disse, para eles que há 3 minutos atrás eu tinha feito uma oração dizendo para Deus que se Ele existisse mesmo, que Ele viesse ali me tirar. Irmãos, se tinha alguém daqueles policiais que não cria em Deus, eles passaram a crer no mesmo momento. Porque foi rápido. Foi com 3 minutos, Jesus me ouviu. Eu quero dizer algo para você. Talvez você tenha clamado, tenha buscado ao Senhor, tenha pedido algo para Deus. Nem tudo que nós pedimos para o Senhor vai acontecer com 3 minutos. Porque tem coisas que Deus precisa nos preparar primeiro, para quando Ele nos entregar a bênção, nós sabemos administrar como deve. Então, irmão, em nome de Jesus, preste atenção nisso. Enquanto o Senhor está calado, é porque Ele está trabalhando. Enquanto Ele está calado, é porque Ele está trabalhando. Sabe o que nós devemos fazer? Descansar nele e confiar nele. Somente isso. Porque se o Senhor está calado, é porque Ele está trabalhando ao nosso favor. E eu tenho certeza que Ele vai estar trabalhando para o melhor. Para o melhor. Irmãos, a policial me tira das escadas, abre as correntes, os cadeados e me abraça. E junto com aquele abraço, eu pude sentir um amor tão grande, tão grande. E naquele abraço, ela sussurra no meu ouvido e ela diz para mim assim: filha, eu te amo. Eu nunca vi aquela mulher, mas nem o nome dela eu sabia. Eu só sabia que ela era uma policial porque eu tinha lido no papel, porque nem de farda ela estava. E ela me chama de filha e diz que me ama. Hoje eu sei e entendo perfeitamente que era o próprio Deus falando na boca dela. Hoje eu sei e entendo perfeitamente que aquele amor que eu senti naquele abraço era o amor de Deus sendo transmitido para mim. Hoje eu entendo que era o Senhor dizendo: ei filha, eu te amo, eu nunca te abandonei, eu sempre estive aqui do seu lado. E quero te dizer isso: o Senhor te ama, Ele nunca te abandonou, Ele sempre esteve do seu lado. É por isso que você está aqui hoje. Porque se o Senhor não estivesse do nosso lado, nós não estaríamos aqui. Ai, eu sofri abuso na minha infância. Jesus estava lá. Meu marido me abandonou. Jesus estava lá. Meu filho isso. Jesus estava lá. Eu fui rejeitada. Jesus estava lá. Senão você não tinha suportado isso. Porque Jesus estava do nosso lado. Estava e está. Amém? Irmãos, abraçada com a policial, saí andando pelo aquele cativeiro e comecei a mostrar as torturas para ela. Eu disse: olha, você está vendo esse tanque aqui? Tinha um tanque, irmãos, de lavar roupa ali. Nesse tanque, ela enchia o tanque de água, amarrava as minhas mãos para trás com uma corda e me afogava dentro daquela água. Pegava a minha cabeça, enfiava dentro da água e ficava segurando a minha cabeça ali dentro. A hora que ela via que eu não tinha mais força, ela tirava. Eu dava aquela respirada, ela enfiava de novo. E fazia isso por várias vezes. Tá vendo essa máquina? Ela me dava choque com essa máquina. Tá vendo aqui essa pimenta?
Ela passava pimenta nos meus olhos, passava pimenta no meu rosto, enfiava pimenta dentro do meu nariz, do meu ouvido. O meu rosto ficava o dia inteiro ardendo, aquela pimenta na minha boca ardendo. Tá vendo aqui esse alicate? Ela apertava a minha língua com alicate de eletricista mesmo. Apertava a língua com alicate e saía assim, puxando a minha língua, presa naquele alicate assim, ó. Tá vendo essa tesoura? Ela cortou um pedaço da minha língua com essa tesoura. Tá vendo essa porta de madeira? Nessa porta, todos os meus dedos, tanto os das mãos como os dos pés, foram esmagados um por um nessa porta. Eu perdi todas as minhas unhas das mãos e todas as minhas unhas dos pés. Esse dedo meu aqui, ele é menor que esse. Por quê? A hora que ela pede para que eu coloque o dedo na porta, que ela, vai fechar a porta para esmagar o dedo, ela fecha com tanta força que corta e o pedaço do dedo cai no chão, junto com a unha e o pedaço do dedo grudado. Irmão, vocês não têm noção que dor é essa. Até quem já apertou o dedo na porta não tem noção a dor que eu estou falando. Sabe por quê? Que você apertou uma vez e foi cuidar para sarar. Eu apertava hoje e amanhã apertava de novo. E depois de amanhã apertava de novo. E depois de amanhã apertava de novo. Não tinha que cuidar, era só esmagados. Quando ela abria a porta, que os meus dedos, esmagava, era um por um, irmãos. Imagina a tortura, esmaga esse, agora esse, agora esse, até acabar tudo. Aí, na hora que ela abria a porta, irmãos, o meu dedo estava dessa finurinha assim, ó. Aquela mulher, eu tenho uma cicatriz aqui no meu pé, onde ela enfiou uma faca no meu pé. Eu tenho uma cicatriz aqui nas minhas costas, onde ela enfiou um salto nas minhas costas. Eu tenho marcas de queimaduras pelo meu corpo, onde ela pegava o ferro de passar roupa, esquentava ele na tomada e vinha passando assim no meu corpo, me queimando. A minha pele ia grudando naquele ferro, ia me queimando. Uma vez ela me deu 70 pauladas na cabeça, 60 na nuca e 7 no estômago. Eu lembro a quantidade porque eu fui obrigada a contar uma por uma daquelas pauladas. Eu nunca esqueci esse número. Irmão, tinha um cachorrinho lá naquela casa. Eu era obrigada a comer todas as fezes que aquele animal fazia. A urina que ele fazia no chão, tinha que ajoelhar e lamber a urina que ele fazia. Aquela mulher me obrigava a comer barata. Eu tenho um dente aqui da frente onde ela quebrou com alicate. O maior período que eu fiquei presa nas escadas foram 12 horas. Sem comer, sem beber, nada. Com as mãos para cima. Ela me asfixiava com sacos plásticos na cabeça, ia colocando sacolas na minha cabeça e amarrava a ponta. E ali eu ficava me debatendo com falta de ar, querendo respirar. Quando ela via assim, irmãos, quando ela via que ou ela tirava ou eu ia morrer sufocada, ela tirava as sacolas da minha cabeça. Aquela mulher me deixava até 3 dias sem comer nada. Eu cheguei a ficar 3 dias sem comer e beber nada. Conforme ela foi fazendo isso várias vezes, me deixando 3 dias sem comer, eu louvo a Jesus pela vida daquele cachorro. Apesar de ter que comer o que ele fazia, mas quando ela dizia, essa semana você vai ficar 3 dias sem comer, escondido dela, eu me alimentava da ração do cachorro. Me proibia de tomar banho, me proibia de escovar os dentes, me proibia de tomar água. Quando eu sentia sede, eu fazia xixi no balde e bebia a minha própria urina. Dormia no chão frio, deitava assim, irmãos, 2 horas da manhã e acordava 6 horas. Todo dia eu tinha que deitar 2 horas e acordar 6 horas. Todo dia. Por muitas vezes eu limpando os móveis da casa, cuidando ali da casa, eu
caía no sono, limpando as coisas, eu debruçava em cima dos móveis e dormia. Eu era acordada passando pimenta nos meus olhos. Assim que eu era acordada. Aquela mulher, ela abusava de mim sexualmente. Mas chegou o dia em que o Senhor colocou um ponto final nisso. Chegou o dia em que o Senhor disse: chega, acabou. E o Senhor me fez uma promessa um dia. Ele colocou um ponto final e Ele me prometeu que Ele faria de mim como uma águia. Ele me levaria em lugares altos, em lugares que eu nunca imaginei colocar a planta dos meus pés. Ele disse que vai me usar nos 4 cantos dessa terra, e vidas renderão a Ele, e vidas serão curadas através do meu testemunho, e a promessa dele tem se cumprido a cada dia. Deus permitiu tudo acontecer. Eu falo assim que Deus permitiu. Ele permitiu porque Ele tinha o poder de não permitir. Entende? Deus permitiu acontecer. Mas Ele não permitiu o diabo ceifar a minha vida. Ele me guardou. E eu saí dali dia 15 de março de 2008, ainda com vida. Daquele lugar, irmãos, eu fui para a delegacia depor. Aquela mulher foi presa em flagrante. Assim que eles me tiram das escadas, que eles me tiram do cativeiro, aquela mulher chega em casa e ela já é automaticamente, algemada e levada presa. Eu fui para a delegacia depor. Depois da delegacia eu fui para o abrigo. Fui morar num abrigo, irmãos. E o que eu clamava o tempo inteiro: cadê meu pai? Cadê minha mãe? Cadê meus irmãos? E eles não estavam lá. Sabe como que o meu pai e minha mãe ficou sabendo o que estava acontecendo comigo? Assistindo o Jornal Nacional. E eu fui para o abrigo. O conselho tutelar falou que eu ia ficar 3 dias no abrigo. E o que eu mais queria era meu pai e minha mãe. E passaram 3 dias e eles não foram me buscar. Em nome de Jesus, não minta para uma criança. Em nome de Jesus, não minta para ninguém. Quem é o pai da mentira é o diabo. Não minta, porque uma pequena mentira pode causar um transtorno na vida daquela pessoa. Jesus estava comigo. O que poderia ter causado em mim aquela mentira? Eu não sabia, irmãos, mas eu fui para adoção. Meus pais perderam a minha guarda e eu fui para adoção. E eu morei 9 meses no abrigo. Era para ficar só 3 dias. Morei 9 meses. Após 9 meses, Deus usou um casal de pastores de Belo Horizonte, pastor Ezenete Rodrigues e pastor Marcos Rodrigues, que veio até Goiânia e me adotou. Eu não entendi o porquê, mas quem eu tanto quero é meu pai e minha mãe. Mas por que isso, Mas fui com eles embora, fui para Belo Horizonte, morar lá em Minas. E Deus colocou um amor em mim por eles tão grande, e deles por mim. Com 1 semana que eu estava morando com eles, eu passei a chamá-la de mãe e o esposo dela de pai. E Deus colocou esse amor. E eu morei com a pastora Ezenete 9 meses. É tão incrível assim as coisas de Deus, que o período que eu morei com a pastora Ezenete foram 9 meses. E se a gente for ver, é o período de uma gestação. Então eu digo que a pastora Ezenete me gerou de novo no mundo espiritual. Ela me gerou de novo. E após 9 meses, eu disse para ela: mãe, eu tenho contato com eles até hoje, tá? Tenho contato
de mãe e filha. Ligo para ela, ela liga para mim, a gente conversa. Há pouco tempo eu era vizinha dela, eu estava morando em Belo Horizonte. Então eu até morava lá há poucos meses atrás. Então a gente tem um contato até hoje. Após 9 meses que eu estava morando com ela, eu disse: mãe, eu quero voltar para Goiânia. E ela disse: filha, não vai. Lá você pode desviar dos caminhos do Senhor. Lá você não tem um apoio espiritual. Não vai, filha. E eu disse: mãe, eu tenho tanta saudade do meu pai. Eu tenho tanta saudade da minha mãe. Eu tenho tanta saudade dos meus irmãos. Mãe, eu quero poder chegar lá em Goiânia. Eu quero sentar no colo do meu pai. Eu quero dizer para ele: pai, pai, o senhor se lembra o dia que a minha mãe me deu para aquela mulher? Lembro, filha. Pois é, mesmo o senhor não ter tido a atitude de um pai, que era ter ido lá e me buscado na mesma hora. Eu te amo, pai, e eu te perdoo por isso. Mãe, a senhora lembra o dia que a senhora me deu para aquela mulher? Eu sei, a senhora só queria um futuro melhor para mim. A senhora fez pensando no melhor para mim, mas a senhora me deu. Mãe, a senhora se lembra o dia que a senhora foi me visitar lá naquela casa, aonde debaixo de um sol quente eu estava vestida de moletom, com luvas nas mãos, sapatos nos pés. A senhora até perguntou: por que você está vestindo essa roupa a essa hora? Logo aquela mulher interrompe e diz: é porque ela está com dengue, a Lucélia está muito doente. Mentira! Mentira! Aquelas roupas eram para tampar as marcas que eu tinha no meu corpo, mãe. Aquelas luvas eram para tampar as minhas mãos, que nenhum dos meus dedos tinha uma unha, mãe. Aqueles sapatos dos pés eram para tampar os machucados que eu tinha nos meus pés. Mas os meus olhos gritavam por socorro, e a senhora não ouviu. Eu te amo, mãe, e eu te perdoo por isso. A senhora sempre será a mãe que Jesus escolheu para me gerar. A senhora sempre será a minha rainha, a mãe que Jesus me deu. Eu tinha vontade de dizer para os meus pais o quanto eu amava eles. Eu tinha vontade de dizer para os meus pais que eu não tinha raiva deles por tudo que tinha acontecido. A minha mãe Ezenete disse: filha, eu vou orar. E ela foi orar, com certeza. E depois de alguns dias, ela me autorizou voltar para a casa do meu pai. Aí a pastora Ezenete, ela tinha minha guarda na justiça. Aí ela concedeu a minha guarda para o meu pai. E eu pude voltar. Eu pude voltar. E assim que eu cheguei em Goiânia, depois de toda a recepção que o meu pai, minha madrasta e meus irmãos fizeram para mim, eu fui procurar uma igreja. O único pedido que a pastora Ezenete fez para mim foi: filha, não abandona Jesus. Olha o que Deus fez por você. E eu fui procurar uma igreja, irmãos, e passei a congregar no Ministério Esperança. Nessa igreja eu fui batizada. Com 14 para 15 anos de idade surgiu um sonho dentro do meu coração. Sabe qual era esse sonho? Casar e construir a minha família. E eu sempre dizia que o meu sonho era casar
E o dia que eu casasse, eu não ia separar do meu marido. E o dia que eu tivesse os meus filhos, eu não ia dar os meus filhos para ninguém criar. E comecei a namorar. Achei que eu ia casar. Não casei. Terminamos. E nesse tempo, eu me afastei de Jesus. Eu fui para o mundo. Eu fui viver eu fui conhecer o que esse mundo tem para nos oferecer. Que já vou te dizer, não presta. Conheci tantas coisas ruins, bebidas, baladas, drogas. Conheci pessoas que diziam que me amavam, que ia casar comigo e ia construir uma família comigo. Mas era mentira, só queria me usar. Só queria aproveitar de mim. E eu sonhava em casar, irmãos. Fiquei muito tempo com um pé na igreja, um pé no mundo, um pé na igreja, um pé no mundo, como muitos crentes estão. Na frente do pastor é crente, longe dele não é. Na frente do pastor diz que é crente, mas quando chega lá fora, assenta na roda dos escarnecedores. Mas quando chega aqui diz que é crente, mas quando está longe do pastor, ao invés de usar a internet para evangelizar, usa a internet para ver pornografia. Mas quando chega aqui diz que é crente, misericórdia, irmão. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E essa máscara vai cair. Você pode até esconder do seu pastor as coisas erradas que você está fazendo, mas quem vai te levar para o céu não é ele. Quem vai te levar para o céu é o Senhor Jesus. É o Senhor que vai vir buscar a noiva dele. E se você tiver com um pé na igreja, um pé no mundo, você vai ficar aqui. Eu tive assim, irmãos. Eu podia pular essa parte, né? Eu podia, mas o Senhor não deixou. O Senhor não deixou. Porque tem pessoas aqui que precisavam ouvir isso. Mas eu quero te dizer, irmãos, que eu andei pelo vale da sombra da morte. Eu desviei, mas sabe o que diz a palavra dele? Pode até que a gente desvie, ande pelo vale, ande lá, desvia, fora da presença dele. Mas quando nós somos escolhidos do Senhor, separado, que ele prometeu, olhou e falou: não, você é meu, eu te escolhi. Mesmo que a gente ande pelo vale da sombra da morte, ele está conosco. Ele está com a gente. E eu lá no mundo, irmãos, lá fora, chegava da balada, em casa, chorava no meu travesseiro e sabia que eu estava errada. Eu sabia que eu não estava agradando o coração do Senhor. Aquele temor, eu sabia que eu estava errada. E ali no travesseiro eu chorava. Lá na boate, lá com os amigos, eu era feliz, eu era alegre, eu sorria, eu brincava. Mas quando chegava em casa, só eu e Deus sabíamos o que eu passava no meu travesseiro. E um dia eu cansei. Falei: Senhor, eu quero casar. Jesus, eu quero construir a minha família. Eu não quero ser como a minha família lá, aqueles que eu nasci deles. Eu quero ser diferente, Jesus. Eu quero ter um marido, eu quero ter uma casa, eu quero ter meus filhos. E lá no mundo eu não estava encontrando isso não, irmãos. Estava encontrando só pessoas para me machucar. Mas Deus foi tão maravilhoso que mesmo fora da presença dele, ele guardou minha vida mais uma vez. Mesmo fora da presença dele, ele não permitiu o diabo roubar minha vida, porque ele tinha um propósito. A promessa dele ainda não tinha cumprido. Ele ainda nem tinha me usado. E eu fui para a igreja, num culto, e aquele pastor fez um apelo. E eu saí do meu lugar, me prostrei diante do altar. Eu disse: Senhor, eu estou aqui. Jesus, eu estou aqui. Mas sozinho eu não consigo, Deus. Senhor, envia pessoas na minha vida que vai me ajudar a estar na tua presença.
Envia pessoas na minha vida que vai me levar para a tua casa. Porque sozinho eu não consigo, Deus. E ali eu entreguei a minha vida para o Senhor. E a partir daquele dia, o Senhor começou a escrever uma nova história para mim. E aí sabe o que aconteceu? Eu comecei a receber convites para pregar. Mas eu nem sabia pegar no microfone. Como assim pregar? Não sabia nem pegar no microfone, quanto mais falar em público. Mas eu ia. E ali eu falava de Jesus. Ali eu contava a minha história. E pessoas eram rendidas ao Senhor. Aí outra igreja ouvia falar de mim e me convidava. E eu ia. E outra igreja ouvia falar e eu ia. E o Senhor foi me ensinando a pregar e falar do nome dele sem tremer. Sem gaguejar. Porque no começo era assim. E Jesus foi me ensinando. E eu fui ouvindo testemunhos no final do culto. Eu comecei a ouvir pessoas dizendo coisas tremendas. Eu comecei a ouvir testemunhos. Eu comecei a ver testemunhos. Eu comecei a ver pessoas sendo curadas. Eu comecei a ver pessoas sendo rendidas ao Senhor. Eu comecei a ver jovens sendo rendidos ao Senhor. Eu comecei a ver jovem que ia se suicidar e naquele dia decidiu não se suicidar mais. Eu comecei a ver as coisas. E isso, o meu ministério me fortaleceu na presença dele. Uma responsabilidade. Jesus olhou para mim e me entregou esse ministério e disse: eu confio em você. E ele confiou em mim. E isso tem me feito a cada dia estar mais perto de Deus. Eu disse: Deus, eu fiz essa oração um dia. Eu falei: Senhor, se eu não for viver para ti, se eu for me afastar novamente, se eu não for viver para ti, Jesus, me leva. Porque para o diabo eu não quero viver mais não. Para o diabo eu não quero. Me leva. Irmãos, graças a Deus, Deus tem se cumprido a promessa. Lucélia, e o seu sonho de casar? O meu sonho de casar. O meu marido, ele não tem nem noção tanto que ele foi sonhado. Mas ele sabe que o meu sonho é ir nos Estados Unidos. Mais que ir para os Estados Unidos. Eu sonhava, irmãos. E no dia que meu esposo me pediu em namoro, eu disse para ele que eu ia orar. E eu fui orar assim. E eu disse para Deus: Senhor, aquele jovem que me pediu em namoro hoje, o Senhor viu? Ele é o homem que o Senhor escolheu para mim casar? Ele é o homem que o Senhor escolheu para ser o pai dos meus filhos? Se for Jesus, coloca amor em mim por ele e prepara o meu casamento, que eu não quero namorar muito tempo. Eu quero casar. Eu quero construir a minha família. Mas se não for da tua vontade, leva para bem longe, que eu também não quero mais sofrer. E eu esperei. E sabe aquele sentimento que começa a acontecer dentro da gente quando a gente começa a gostar de uma pessoa? Sem ver ele, esse sentimento começou a gerar em mim. E eu comecei a ver respostas da parte de Deus. E eu marquei o encontro com ele. E no dia que eu disse sim para ele, né, marquei o encontro ali, tudo bonitinho. Eu olhei para ele e falei: sim. Ele falou: sim o quê? Eu falei: sim, né, eu aceito sim namorar com você. Ele falou: ah, é? Agora é eu que vou orar. Só que a oração dele durou menos de 1 minuto. Eu brinco com ele que ele olhou para o céu e disse assim: obrigado, Deus. Valeu. E com 3 dias de namoro, ele olhou para mim e falou: eu te amo. Amém. Ele falou: eu sei que você me ama também, sei que não quer falar. Eu falei: amém. Ele olhou para mim e disse: você pode não acreditar,
mas você é a mulher da minha vida. Amém. Passou um mês, eu fui pedida em casamento. Um mês, eu fui pedida em casamento. Queridos, eu disse para Deus que eu não queria que demorasse. Com apenas um mês, Ele me pediu em casamento. Irmãos, crente não namora. Crente não namora. Crente noiva, casa para namorar. Amém? Eu noivei, casei e hoje eu estou namorando com meu marido. É assim, irmão. O povo do mundo namora. Eles sim namoram. Vocês sabem do que eu estou falando. Em nome de Jesus, irmão. Por que crente não namora? Porque a carne é fraca. A carne é fraca. E a gente pode pecar. Nós pode errar. Nós podemos. É de Deus para a sua vida? Ele é de Deus para a sua vida? Ele é de Deus? Então casa, irmão. Para que ficar enrolando, dando brecha para o inimigo? Ah, mas as desculpas hoje em dia é muito fácil, né? Mas eu não tenho dinheiro para casar. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu acho que um casamento no civil hoje é 200 e pouco. Na minha época, 200 e pouco. É muito barato. 300, montou? Deixa eu dizer uma coisa para você. Para fazer uma festa bacana, vai lá uns 30 mil, mais ou menos? Querido, para comprar uma casa, uns 150 mil, mais ou menos? Ah, é? Isso não é nada para o seu Deus. Isso não é nada. Você serve o Deus dono do ouro e da prata. Então não tem desculpa não, irmão. Se é de Deus para sua vida, casa, não dá brecha para o inimigo. Não permita, que às vezes é de Deus e a gente vai e erra. E aí as coisas começam, a acontecer. Porque o preço do pecado, a obediência é a chave da vitória. Obedecer é melhor do que sacrificar. E nós casamos para a honra e glória do Senhor Jesus. E depois que eu casei, qual era o meu sonho? Filhos. Eu queria voltar da lua de mel grávida. Graças a Deus o meu esposo teve juízo. Queria, irmãos. Nossa, como eu queria. Eu não podia ver um menino na igreja que eu pegava no colo. E aí, irmãos, quando meu esposo decidiu engravidar. Porque é assim também, irmão. Vocês sabem que se a mulher quiser engravidar, é fácil, né? Só parar de tomar o remedinho, né? Fácil. Mas eu não queria engravidar sem a bênção do meu marido. Eu queria que ele abençoasse a minha gravidez. E chegou o dia que ele mesmo falou, vamos engravidar? Nem precisou eu pedir mais. Ele chegou e falou, vamos engravidar? E quando nós decidimos engravidar, eu recebi a notícia que eu não podia gerar filhos. Só que isso não foi um peso para mim, não. Irmão, quem está firme com o Senhor, é difícil você derrubar ele, viu? É difícil. E quando eu recebi essa notícia, eu peguei no ombro da pessoa que me disse e falei assim, está repreendido em nome de Jesus isso que você está falando. Está amarrado em nome de Jesus isso que você está me falando. A pessoa, não foi eu que disse isso. Foi os médicos. Os médicos disseram que você não pode gerar filhos. Ah, é? O meu médico. O médico desse médico. Ele já disse sim que eu posso ser mãe. Jesus vai me dar um filho esse ano de 2016. E Jesus me deu um filho no ano de 2016. O momento em que eu repreendi aquela palavra, o Miguel já estava no meu ventre sendo gerado. Irmãos, até com as notícias que a gente recebe, a gente tem que tomar cuidado. Sabe por quê? Aquela notícia que eu recebi, se eu tivesse deixado entrar, ele já disse sim que eu posso ser mãe. Jesus vai me dar um filho esse ano de 2016.
E Jesus me deu um filho no ano de 2016. O momento em que eu repreendi aquela palavra, o Miguel já estava no meu ventre sendo gerado. Irmãos, até com as notícias que a gente recebe, a gente tem que tomar cuidado. Sabe por quê? Aquela notícia que eu recebi, se eu tivesse deixado entrar inconscientemente, sem eu querer, eu ia rejeitar o meu filho, que estava já no meu ventre. Cuidado, repreende. Eu sirvo um Deus que faz milagres. Aquele Deus que eu clamei no cativeiro, Ele é o mesmo. Ele não mudou. Ele ouve as orações. E Ele sabia o quanto eu sonhava em ser mãe. Então Ele não permitiu. Se realmente eu tinha aquela doença que o médico disse, você não pode gerar filhos. Se realmente eu tinha aquilo, foi curado, irmão. Porque eu gerei, foi 2 para Jesus. No ano de 2016 gerei o Miguel. No ano de 2018 eu gerei o Mateus. E em nome de Jesus, mas daqui a alguns anos eu vou gerar mais. Porque eu quero. Eu quero, irmãos. Não, mas Jesus vai mandar também as condições, você sabe. Vai mandar mais. Eu sonho em ser mãe de uma menina. Como eu sonho. Mas é o sonho de Deus? Mas é o sonho de Deus? Irmãos, até para a gente pedir o nosso milagre, até para a gente pedir as coisas para a gente, tem que saber pedir. Por quê? Eu sonho em ser mãe de uma menina um dia. Ah, mas nossa, se vir, oh Jesus, vai andar igual uma boneca. Mãe e filha, vamos vestir de mãe e filha. Nossa, que sonho. Lacinho na cabeça. Tomara que ela gosta. Ai, Jesus. Irmãos, eu sonho em ser mãe de uma menina, amém? Sonho. Mas esse é o sonho de Deus? Não sei. Então a minha oração é: Jesus, eu sonho em ser mãe de uma menina. O Senhor sabe. Mas essa é a vontade do Senhor. Porque se não for Deus, manda outro menino. Porque eu quero viver os sonhos do Senhor. Eu quero viver a sua vontade. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Aí eu peço a menina, porque às vezes a gente não sabe pedir as coisas para Deus. E peço a menina, e com muita fé, até maior que um grão de mostarda, peço àquela menina, e Jesus ouve. Porque eu pedi com fé. E Jesus manda. E aí daqui 15 anos, na adolescência, Senhor, mas o que eu fiz? Aonde eu errei para merecer uma menina assim? Na sua oração, no seu pedido, em nome de Jesus, irmão, peça se for a vontade de Deus. Em nome de Jesus. Peça se for a vontade de Deus. Porque eu não quero uma menina, para lá na frente vir me dar trabalho. Porque Deus não era a vontade de Deus. E Deus fez só porque eu pedi. Não era a vontade dele. E aquela menina vai me dar trabalho. E aí eu vou me perguntar: aonde eu errei? Como muitas mães já vi perguntando: aonde eu errei? Talvez não foi no pedido, não sei. Foi na criação, não sei. Em algum lugar a gente erra. Em nome de Jesus, peça a vontade de Deus. Porque ela é boa, perfeita e agradável. Ela é agradável. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vocês viram? Jesus mudou a minha história. Olha o que Deus fez. Me tirou daquele lugar, daquele cativeiro. Me curou primeiro, Jesus me curou primeiro. Porque Ele me levou para Belo Horizonte. Não foi só por conta daquela família. Não, Deus tinha um propósito. Jesus me levou para lá porque Ele queria me pegar no colo. Porque Ele queria cuidar de mim. Porque Ele queria
tirar toda ferida, toda dor. E eu louvo a Jesus por Ele ter me levado para lá. Porque foi lá que eu conheci o Deus que eu sirvo hoje. Foi lá que eu fui curada. Foi lá que Jesus me curou. Foi lá que o Senhor me pegou no colo. Foi lá. Jesus me tira daquele lugar. Me passando por um processo de cura. Depois daquele processo de cura, Ele me traz de volta. Irmãos, Ele me dá uma família maravilhosa. Me dá um ministério. Jesus é maravilhoso. Olha de onde Ele me tirou e onde Ele me colocou. Querido, existe um segredo para tudo isso. Existe um segredo para eu já estar aqui com a minha vida curada e transformada. Eu quero compartilhar o segredo da minha vitória com você. Amém? Em nome de Jesus, preste atenção. O segredo da minha vitória chama-se perdão. O segredo da minha vitória é o perdão. Eu perdoei aquela mulher que me fez tanto mal. Perdoei assim, de verdade. Perdoar não é esquecer. Isso chama amnésia. Perdoar é você lembrar e não sentir mais dor. Isso é cura. Isso é cura. Queridos, a falta do perdão nos afasta de Deus. A falta do perdão nos impede de receber as bênçãos que Deus tem para as nossas vidas. A falta do perdão nos impede de prosseguir e viver os sonhos de Deus. A falta do perdão. Quem tem sonho de casar aqui um dia? Levanta a mão assim, deixa eu ver você. Você sabe perdoar, irmão? Glória a Deus. Você sabe perdoar? Porque até para casar, irmão, a gente tem que saber perdoar. Porque se você não saber perdoar, vai aprender primeiro, antes de entrar num casamento. Isso. Gente, nossa, o Senhor, Ele não vai permitir você entrar num casamento para separar, não, irmão. Não vai, não. Porque se você não sabe perdoar, vai entrar naquele casamento para quê? Vai dar o quê? Divórcio. E o Senhor abomina o divórcio. O Senhor abomina. Ah, não, nós casamos, eu não te perdoo, então vamos viver aqui, porque não pode divorciar, é pecado, né? Então vamos viver aqui. Aí vai viver uma vida desgraçada o resto da vida, jogando na cara do marido, o marido jogando na cara da mulher. Vai viver essa vida ruim mesmo, porque não sabe perdoar, irmão. Perdão é um dom de Deus. Deus nos dá, Ele nos ensina a perdoar. Então, em nome de Jesus, perdoe. É a melhor coisa que a gente faz. O meu testemunho, ele é um exemplo de perdão, de superação. Mas eu quero te dizer que o nosso maior exemplo de perdão é Jesus lá na cruz do Calvário. Ele, sim, é o nosso maior exemplo. Ele foi obediente. O Senhor foi obediente. Jesus foi obediente. Ele foi até a cruz. Antes de ir para a cruz, ele sofreu muito ainda. E foi até a cruz e foi crucificado nela. Eu tenho certeza que ninguém aqui sofreu mais do que Jesus sofreu. E mesmo assim, sofrendo, com todo o sofrimento, antes de morrer, as últimas palavras que ele disse foi perdão. Então, se Jesus perdoou, irmãos, quem somos nós para não perdoar o nosso irmão? Amém? Eu vou te dar mais um exemplo, o que a falta do perdão faz com a gente. Que tem vários exemplos. A falta do perdão gera câncer, a falta do perdão não impede da gente receber o perdão de Deus. Oração, Pai Nosso, perdoai todos os meus pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quando você está dizendo, me perdoa, Deus, pelos meus pecados, assim como eu já perdoei aqueles que me ofenderam. Quando você está dizendo isso, você está dizendo para Deus te perdoar, mas você já tem que ter perdoado o próximo, o seu irmão. Amém? A falta do perdão nos impede, faz com que a nossa oferta não valha a pena para o Senhor Jesus. Isso é muito sério, porque a palavra dele diz para nós sermos todos dizimistas e ofertantes fiéis, para que o devorador não entre na nossa casa. Mas se eu fizer isso com mágoa no meu coração, não vale a pena para Deus. Mateus 5:23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares que o seu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar, vai lá primeiro pedir perdão para o teu irmão, e depois, voltando, faça a tua oferta. Amém? Irmãos, eu perdoei aquela mulher
de verdade, o que eu desejo para a vida dela é que o Senhor alcance ela. Que ela venha arrepender do que ela fez comigo e com as outras 4 meninas que ela torturava. Então, irmãos, que ela venha arrepender e não venha fazer isso nunca mais. Que ela venha reconhecer Jesus na vida dela. Que ela venha viver para o Senhor e morar na glória comigo. É tudo que eu desejo para ela. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar por você. Posso? Amém? Então vamos orar? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Quem que é que vai estar na equipe de louvor agora? Amém? Glória a Deus. Se você está aqui e nessa noite você precisa dessa cura ou qualquer outra cura, em nome de Jesus, se você precisa viver o milagre do Senhor, é só um milagre. Em nome de Jesus, clama a Ele, peça a Ele, porque Ele está aqui, Jesus está aqui. E onde Jesus está, a cura. Onde Jesus está, a libertação. Onde Jesus está, há milagres. Onde Jesus está, há restauração. Amém? Enquanto a irmã está preparando lá, eu quero te dizer, falar com você que é casado. Você que é casado. Esposa e marido. Irmão, olha o que aconteceu comigo. Talvez se os meus pais não tivessem separado lá naquele ano, a minha história hoje seria outra. Em nome de Jesus, irmão. Não separa do seu marido, não. Em nome de Jesus, irmão. Irmão, não separa da sua esposa, não. Antes de você pensar numa separação, pensa nos seus filhos. Porque quem sofre são eles. E quero te dizer mais. O diabo ele é tão sujo que ele vai tocar é naquilo que a gente mais ama. E quem a gente mais ama é os filhos. Então não permita. Não permita. Mulheres, eu digo as mulheres porque na maioria das vezes são as mulheres que fazem isso, tá? Não manda o marido embora de casa não, irmã. Manda não. Em nome de Jesus, não manda o seu marido embora de casa. Por quê? Se você mandar, ele vai. E aí, quando ele for, o diabo pode colocar outra no caminho dele. E aí, irmã, você acabou com o seu casamento. Eu sei que às vezes dá vontade de mandar. Dá vontade. Por quê? Porque o marido passa tanta, raiva às vezes na gente, que a forma de pôr para fora tudo aquilo que a gente está sentindo é falar, vai embora, some da minha vida. Mentira, se sumir aí, fica aí chorando. Entendeu? Não quer que some nada, irmão. Mentira. Então, em nome de Jesus, não faça isso. Sabe por quê? Porque Deus, Ele nos deu autoridade. No nome dEle, você não vai mandar seu marido embora. Você vai dizer, fica aí. Não estou boa com você não, mas fica aí. Vem cá. Satanás, vai embora da minha casa agora, em nome de Jesus. Quem tem que sair da nossa casa não é nosso marido, não são os nossos filhos. Quem tem que ir embora de lá é o diabo, irmão. Manda ele embora, em nome de Jesus. Com toda a autoridade que o Senhor nos deu, manda esse diabo embora todos os dias. Amém? Não permita que o inimigo venha roubar a tua família. Não permita que o inimigo venha destruir o seu casamento e a sua família, a vida dos seus filhos. Amém? Em nome de Jesus, vamos louvar. Vamos adorar o Senhor. Enquanto nós adoramos, nós vamos orar. Nós vamos buscar a cura dos céus. Nós vamos buscar cura. Em nome de Jesus, se tiver alguém aqui que precisa perdoar ou liberar perdão, Jesus vai te curar hoje, amém? Em nome de Jesus, toda essa dor vai sair, amém? Todo espírito de vingança e de ódio vai sair, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, vamos louvar o Senhor. Aleluia, Deus. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo
vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Todo mundo junto, levanta sua mão mais alto e diga: me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Sou a sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. O decanta lá da baixi, anda lá da baixo. Decova lá da base. Em nome de Jesus, Pai, eu como profeta do Senhor neste lugar, eu profetizo a cura sobre a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, eu profetizo a cura sobre a vida dos meus irmãos. Pai, assim como um dia o Senhor me curou, assim como um dia o Senhor tirou toda a dor, assim como um dia o Senhor tirou todo o rancor, toda a mágoa, tudo aquilo que me impedia de prosseguir, em nome de Jesus eu profetizo essa cura sobre a vida dos meus irmãos. Ou decanta lá da base, anda lá da base, decova lá da base. Ei, filho, você não vai morrer enquanto as minhas promessas não se cumprirem na tua vida. Ou decanta lá da base, anda lá da base. Ei, Jesus te diz nessa noite: você é meu, você é escolhida minha, você é separada minha, você foi comprada com alto preço. Eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Em nome de Jesus, decanta lá da base, anda lá da base. Ei, eu não abro mão dos teus sonhos, eu não abro mão dos teus projetos, eu não abro mão da tua família, eu não abro mão dos teus sonhos. Oh,
decanta lá da basri, anda lá da basta, cova lá da base. Em nome de Jesus, sabe o que o Senhor te diz nessa noite? Pode uma mãe que amamenta esquecer-se do filho que mama, mas eu, o teu Deus, jamais me esquecerei de ti. Ei, eu sempre estive do seu lado, eu sempre estive com você, eu sempre estive com você. Ou decanta lá da base, anda lá da base, decova lá da base. Em nome de Jesus, Pai, eu profetizo a cura sobre este lugar. Deus, todo espírito de dor, todo espírito de mágoa, todo espírito de rancor, todo espírito de raiva, tudo aquilo que não agrada o teu coração, bate retirada deste lugar, bate retirada deste lugar, em nome de Jesus. Ou decanta lá da base, anda lá da base, decova lá da base. Receba a cura, igreja, receba a cura, igreja, receba a cura, igreja, receba, 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 em nome de Jesus. Ele me ama. Em nome de Jesus eu profetizo a cura. Me ama, Ele me ama, Ele me ama. Receba a cura, igreja. Receba a cura, igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Satanás, na autoridade que há no nome de Jesus. Ei, Satanás com seus demônios, em nome de Jesus, pegue todas as suas trouxas, pegue todas as suas tralhas, tudo aquilo que não provém do Senhor, todo espírito de engano, todo espírito de mentira, espírito de morte, espírito de morte, espírito de morte, espírito de suicídio, espírito de morte, espírito de depressão, espírito da mentira, em nome de Jesus. Satanás, espírito de separação, espírito de separação, espírito de divórcio, em nome de Jesus. Satanás, pegue agora todas as suas trouxas, todas as suas tralhas e bate em retirada deste lugar, bate em retirada deste lugar. Volta para o abismo, volta para o abismo, que lá é o teu lugar, em nome de Jesus. Você não tem poder contra essas vidas que aqui estão. As famílias é do Senhor Jesus. Você não vai separar, você não vai destruir o sonho dessas pessoas, em nome de Jesus. Ou decanta lá da bacia, anda lá da base. Eu profetizo vida sobre este lugar. Vida, 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 vida com abundância, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Receba em nome de Jesus, aplauda Ele. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Louvado seja o teu nome.